Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem com vocês? Eu quero destacar alguns pontos da lição de hoje, quarta-feira, 13 de setembro. Resistência no antigo campo de batalha. Essa semana nós estamos analisando o texto de Efésios, capítulo 6, versículo de 10 a 20. E nesse texto, Paulo, por 3 vezes, nos incentiva a permanecermos firmes. E Paulo aqui, ele utiliza a ilustração do campo de batalha antigo, em que, na verdade, os soldados, eles tinham um momento crucial em que eles sentiam necessidade de avançar para conquistar o campo de batalha do inimigo. E é essa ideia dessa batalha que Paulo ele quer deixar fixa na nossa mente, de que nós precisamos avançar e estarmos preparados para a batalha. E aqui um texto que nos ajuda a entendermos um pouco mais do que Paulo queria passar, encontra-se em Lucas capítulo 6, aqui do versículo 46 até o 49, que diz o seguinte: Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então aqui Jesus, ele destacou aqui a importância de cavarmos fundo na nossa experiência com Deus. Ou seja, é necessário esforço. Você vê que o homem, o sábio, ele cavou até que o alicerce da sua casa estivesse firmado sobre a rocha. E o tolo da história, ele simplesmente não fez alicerce para sua casa. Quem passava em frente das duas casas e olhava, achava que elas eram iguais. Mas, quando veio a provação, a tempestade, então mostrou qual casa realmente estava bem construída. E qual a diferença de um para o outro? Todos os dois ouviram a palavra, mas a diferença é que o sábio colocou em prática. Da mesma maneira, nossa luta é uma luta espiritual e devemos colocar em prática os ensinamentos de Cristo Jesus. Quando nós colocamos em prática os ensinamentos de Jesus e o Espírito Santo atua em nossas vidas, nós nos tornamos instrumentos nas mãos de um Deus todo-poderoso. E é ilimitado o poder de Deus. Então essa conexão com esse poder é que nos faz, segundo Paulo lá, ficarmos inabaláveis. Ou seja, também outra ilustração que nos vem à mente aqui é a ilustração de um barco que está ancorado. A tempestade vem, mas porque o barco está com a âncora segura, ele pode até ali ser fustigado pelas ondas, mas ele vai permanecer firme na sua posição, porque a âncora, ela garante isso. Então nós necessitamos estar ancorados em Cristo, firmados nele, e assim poderemos então fazer grandes coisas por Jesus. E aqui no livro Evangelismo, página 251, diz o seguinte: devemos nos apegar firmemente ao Senhor Jesus e nunca abandoná-lo. Precisamos ter convicções firmes quanto ao que cremos, que as verdades da palavra de Deus nos guiem à consagração do espírito, da alma, do coração e das forças ao cumprimento da sua vontade. Devemos nos apegar resolutamente ao claro, assim diz o Senhor. Seja esse nosso único argumento, está escrito. Assim devemos batalhar pela fé, e essa fé não perdeu nada de seu caráter sagrado. Então, meus amigos, devemos entender que hoje precisamos ter parte ativa, não apenas ficarmos na teoria, mas estarmos em prática, fazendo as palavras de Deus, as palavras de Jesus, uma realidade em nossas vidas. E assim estaremos firmes, alicerçados em Cristo Jesus. E que tenhamos todos um bom dia.